A audiência histórica na Corte Constitucional Italiana, o julgamento do decreto Tajani, está marcado. Será dia 11 de março de 2026. Olá amigos, bem-vindos ao canal Ítalo Brasiliano, onde falamos sobre cidadania, imigração e os bastidores da política internacional. Hoje vamos mergulhar em um tema que está agitando a comunidade de descendentes italianos no mundo todo. A audiência marcada para o dia 11 de março de 2026 na Corte Constitucional Italiana. Essa data pode ser decisiva para o futuro do decreto Tajani, e sua lei de conversão. Questionados por um juiz de Turim, se você é descendente de italianos e sonha com a cidadania iuris sanguinis, fique ligado. Isso pode afetar você diretamente. Curte o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as atualizações. Primeiro vamos entender o que é o famoso decreto Tajani. No dia 28 de março de 2025, o governo italiano, sob liderança do vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, o Antonio Tajani, publicou o Decreto-Lei 36/2025. Esse decreto introduziu mudanças significativas na lei de cidadania italiana, especialmente no que diz respeito à cidadania por descendência, o iuris sanguinis. O objetivo alegado era modernizar e tornar mais rigoroso o processo, combatendo fraudes e sobrecargas administrativas. Principais mudanças incluem, exigência de proficiência italiano nível B1 ou superior para os descendentes, limitação para quem possui outra cidadania com efeitos que alguns consideram retroativos, afetando os pedidos feitos antes da data do decreto. Esse decreto foi convertido em lei no dia 23 de maio de 2025, tornando-se a Lei 74/2025, a Lei da Vergonha. Mas nem todo mundo concordou com essas alterações. Os críticos argumentam que elas violam princípios constitucionais como igualdade, não retroatividade de leis prejudiciais e direitos humanos internacionais, incluindo tratados da União Europeia e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos imaginar, milhares de descendentes como brasileiros, venezuelanos que esperavam anos pela cidadania, de repente veem suas chances reduzidas. É por isso que o decreto ganhou o apelido de Decreto da Vergonha em alguns círculos. Agora entramos no coração da história. Em junho de 2025, o Tribunal de Turim, na seção especializada em imigração e cidadania, analisava um caso envolvendo descendentes venezuelanos de um italiano nascido em 1837. Os requerentes, representados por uma equipe de advogados, pediam o reconhecimento da cidadania iuris sanguinis. O juiz Fabrizio Alessandria, ao examinar o caso, levantou dúvidas sobre a constitucionalidade do artigo 3 bis, introduzido pelo decreto Tajani. No dia 25 de junho de 2025, ele emitiu a Ordinanza 167/2025, suspendendo o processo e enviando o caso para a Corte Constitucional. As questões principais levantadas incluem retroatividade. A lei aplica efeitos limitadores às situações anteriores à sua vigência, violando o princípio de confiança jurídica e igualdade, artigos 2 e 3 da Constituição Italiana. Direitos internacionais, conflito com o artigo 117 da Constituição, que incorpora tratados como o da União Europeia, sobre cidadania europeia. Tem também a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e a Declaração Universal, que proíbem a privação arbitrária de cidadania. Proporcionalidade. A norma é vista como uma revogação implícita de direitos adquiridos à nascença, sem período de transição razoável, que era o mínimo que deveria ter. O Ministério do Interior foi citado como parte contrária,
mas não se opôs ativamente. Esse recurso abriu as portas para um julgamento que pode derrubar parte do decreto ou confirmá-lo, impactando milhões de pedidos pendentes ao redor do mundo. E aqui chegamos ao ponto alto, né? A data definida para a audiência é dia 11 de março de 2026. Essa sessão na Corte Constitucional em Roma será o momento em que juízes analisarão o recurso do juiz de Turim. Em uma live na INCM no dia 1 de dezembro, o advogado e professor Giovanni Bonato informou quem será o relator da Ordinanza de Torino, que argue a inconstitucionalidade do decreto Tajani, também conhecido como o decreto da vergonha. O relator será o juiz Giovanni Petrosella, um juiz muito respeitado e um relator certamente imparcial e especialista em direito constitucional. Estará incumbido de estudar o processo, dar rumo ao processo e apresentar seu parecer. Presidida pelo presidente da Corte Constitucional, a audiência pode incluir debates públicos, argumentos das partes e intervenções de especialistas. Para que possamos sair vitoriosos, nós precisamos de 8 votos a favor dos 15 juízes, né? Agora, por que é importante, né? Se a Corte declarar inconstitucional o artigo 3 bis ou parte do decreto, milhares de processos de cidadania podem ser reabertos ou facilitados, beneficiando descendentes em países como o Brasil, Argentina, Venezuela. Por outro lado, uma confirmação fortalecerá as reformas do governo Meloni-Tajani, priorizando a integração e controle. Estimativas indicam que até o final de 2025, mais de 500 mil pedidos de cidadania estavam em fila, muitos afetados pelo decreto. Fique de olho, viu? O resultado pode sair em semanas ou meses após a audiência, mas 11 de março marca o início do fim dessa controvérsia. Resumindo, o julgamento do recurso sobre o decreto Tajani na Corte Constitucional pode redefinir as regras da cidadania italiana. Se você tem ascendentes italianos, consulte um advogado especialista e acompanhe as novidades. O que você acha? O decreto é justo ou inconstitucional? Deixe seu comentário abaixo. Obrigado por assistir. Se gostou, dê like, compartilhe e se inscreva para mais conteúdo sobre cidadania e imigração. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado, um grande abraço a todos.